Tudo bem, pessoal? Vamos mais uma aula complementar da disciplina de algoritmos de linguagem de programação, né? Nessa aula, nós vamos fazer agora aquela tradução para a linguagem Python, né? Referente à pseudolinguagem que a gente já tinha visto do calcula área, correto? Então a gente já fez a tradução aí para a linguagem C, agora a gente vai ver para a linguagem Python. Em alguns arquivos, né, eu disponibilizei já para vocês fazerem a instalação tanto do ambiente C tanto do ambiente Python, então a gente vai precisar que seja instalado aí corretamente o ambiente Anaconda, para vocês poderem também estar fazendo os exercícios aí. Para isso, a gente vai aqui para abrir o Anaconda no iniciar do Windows e começa a digitar Anaconda, ele já vai achar aqui Anaconda Navigator, correto? Ele é, na verdade, uma suíte, né, que a gente chama, então são vários ambientes que ele tem para a gente poder escolher a melhor opção aí para fazer a codificação em Python. Nós vamos utilizar, né, esse cara aqui, o Spider. Então é esse ambiente que a gente vai iniciar, correto? Ele é uma ideia bem simples de a gente estar mexendo. Eu acredito que seja fácil também para a gente estar verificando aí na parte da linguagem. Tá? Quando a gente abre o Spider, é nessa parte aqui que a gente começa a fazer a nossa codificação. E aqui a gente vai ver os nossos resultados. Então, ele é uma ideia bem simples, né? Até mais simples do que o Code Blocks que a gente já estava vendo. Bom, eu vou fechar aqui, vocês veem e vocês vão perceber que ele já vai me abrir um outro arquivo, certo? Por quê? Porque ele exige, na verdade, o Spider que você trabalhe já dentro de um arquivo, né? Então, ele já me marca aqui um arquivo temporário, teoricamente, para a gente poder pegar e fazer a nossa codificação. Ele já vai vir com isso daqui, não tem problema nenhum, a gente pode pegar e manter, não precisa apagar, tá? É um comentário, obviamente, que não vai atrapalhar nada a gente aí. Para isso, então, a gente vai começar a fazer a tradução da pseudolinguagem agora para a linguagem Python, né? Bom, o nome do algoritmo se chama calcula área. Esse nome do algoritmo aqui, em comando, não tem no Python. Então a gente vai fazer o que? Salvar o arquivo. Como? Né? Vou colocar na minha área que eu já estava. E calcula área.py. Tá? Então, programas em Python vão ser com extensão .py. Não é mais extensão .c. Correto? .py aí, salvar. Legal. Então já salvamos aí no diretório, na verdade, da sua escolha, né? E vamos começar a traduzir. Bom, aqui o algoritmo, ele me dá o quê? Entradas, largura e profundidade, do tipo real. E a saída, resultado. Então eu tenho, na verdade, uma declaração formal aqui na pseudolinguagem. No Python, não exatamente eu tenho isso. No Python, na verdade, eu começo a codificar sem precisar, na verdade, definir as minhas variáveis. Então, o Python, nesse sentido, ele é um pouco mais dinâmico. Tá? Logo, eu tenho aqui o início e o fim, correto? E agora, eu tenho que aqui, ler, largura e profundidade. Na parte de leitura das duas variáveis, aqui eu já começo a fazer o que? A codificação. Então, como a gente tem diferentes linguagens, também, na verdade, o conceito dela de construção é um pouquinho também diferente. Acredito eu que seja um pouco mais fácil, mas a linguagem C é muito importante também. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar, na verdade, fazer o quê? Vamos pegar um pouquinho mais para baixo. A gente tinha, na verdade, já codificado para a linguagem C. Vamos já deixar um pouquinho mais com essa cara aqui, que está já um pouco mais definido, né? Então, aqui, vamos lá. Vamos tentar aumentar um pouco esse código, que na verdade é o que vai interessar para a gente aqui, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Printf digite em metros a largura do terreno. Então aqui, no Python, para a gente poder fazer essa exibição, é print, tá? E não printf.
Depois aqui digite em metros a largura do terreno. Tá? E aí eu vou dar um espaço em branco aqui. E atenção, outra coisa também que o Python não tem é ponto e vírgula, tá? Para cada comando escrito, na verdade ele está tentando fazer a interpretação que é um comando já feito. Para cada linha, na verdade, né? Só que é o seguinte, se eu colocar esse print, simplesmente ele vai exibir a tela. Eu já posso associar a entrada de uma variável com uma mensagem, tá? Então, para isso, eu posso colocar esse comando aqui, ó, input, tá? Bom, o input, na verdade, é como se fosse o nosso scanf, já com uma mensagem embutida, tá? Agora, esse input ele precisa jogar o que o usuário vai digitar em alguma variável. Nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, largura. Largura é igual a input de digite em metros a largura do terreno. Beleza. Então aqui a gente já está fazendo um scanf e um printf, entre aspas, né, em um único comando. Tá? Posteriormente eu vou ter o que aqui, ó, mais uma vez a mesma coisa. Vou dar até um Ctrl C aqui, ó, para a gente fazer a alteração. Em vez de largura, agora eu quero profundidade. Igual que digite em metros a profundidade do terreno. Então, ó, mais uma vez eu já fiz o que? Essas duas partes aqui, ó. Agora o meu resultado, né? Ó, resultado igual ao que? Largura vezes profundidade dividido por 2. Isso daqui é meu cálculo, tá? E depois agora eu preciso fazer a exibição, correto? Do meu resultado. Agora realmente eu não tenho mais nada a pegar do usuário. Agora eu posso dar o comando print, tá? Print o que? Resultado do triângulo retângulo. Bom, o resultado vai estar o quê? Na variável resultado, né? Ok. Bom, vamos tentar fazer o quê? Já rodar o programa desse jeito. A gente vai ver que ele tem erro ainda, mas é importante a gente saber. Vou salvar aqui, ó. Para rodar, pessoal, é executar, tá? Então é aqui, ó. Ou F5. Vocês estão vendo que aqui agora, ó, nessa parte do console, ele já me começou aqui a aparecer, certo? Ó, digite em metros a largura do terreno. Bom, vou fazer o seguinte, vou minimizar esse cara e vou maximizar esse. Então o que acontece? Isso daqui é o nosso programa já rodando. Tá? No Python é desse jeito, eu não tenho processo de compilação. Ele é interpretado. Vamos colocar lá largura do terreno 100 metros. Correto? Enter. Profundidade do terreno 50 metros. Enter. O que ele deu aqui, pessoal? Ele deu um erro que ele fala, ó, cannot multiply sequence by non-int of type str. Str é de string, tá? De caracteres que a gente viu na linguagem C. Como a gente não tem nada que defina no Python o que é caractere, o que é inteiro, o que é float, então na verdade ele está se confundindo. Aqui no input, para ele, tudo é string. Tá? Tudo é caractere. Então, nesse caso especial, a gente vai colocar um comando aqui, ó, de conversão. Eval. Tá? Abre e fecha aqui. Esse eval é o que? De evaluation. Ele vai verificar qual é o tipo de dado que está sendo imputado, né? Inserido. E aí sim, ele vai pegar e vai atribuir aqui, ó, na profundidade e na largura. Correto? Para depois ele vai conseguir. Aí agora sim ele vai conseguir fazer a nossa conta. Então mais uma vez, para limpar aqui, pessoal, é botão direito, tá? Você pode dar aqui o limpar console ou dar o Ctrl L, ó. Ele vai pegar e vai limpar. Então aqui mais uma vez, a gente vai pegar e vai fazer o que? O F5. Ó, digite em metros a largura do terreno, largura 100 por 50. Resultado do triângulo retângulo é de 2.500. Então agora a gente tem o mesmo programa, certo? Basicamente com o mesmo resultado em Python, correto? Para a gente ver, né, se a gente perceber aqui, comparando um pouquinho com a linguagem C,
do que a gente já tinha visto, ela é realmente mais simplista, o Python. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Logicamente, a gente está fazendo aqui da maneira mais simples possível, mas é possível deixar com o void main também aqui, entre aspas, né, traduzido no Python, mas a gente vai fazer isso para as próximas aulas, correto? Por enquanto é só, até mais.